Se a gente viu a Rosamélia, acabou de chegar na mesa, ela estava em outra mesa, foi movida para essa mesa ao lado do Akari, ali que cumprimentou. E o Piragibe Júnior aumentou aí. Ele estava no botão, né? Veio em gap, que a gente chama. O que é em gap? Ninguém entrou na mão, só ficou os blinds e o botão, então ele aumentou. Normalmente vai aumentar com qualquer mão, né, Bueno? Mas ele ainda tem mais até. O botão quando chega pra você e ninguém agiu, você tem que jogar muito agressivo, porque você tá jogando só contra os blinds. E provavelmente os blinds não tem uma mão forte. Então a gente vê aí um rei 10 e um dame 6. São mãos que, principalmente fora de posição, não são fortes. Certo. Então, mesmo que o Piragibe tivesse, por exemplo, valete 2 naipado, ele, por estar com a iniciativa em posição, tem uma vantagem absurda nessa mão. E olha, o Fábio, que tem dama e 6, é a pior mão dos três aí, dá um aumento para 9,100. Interessante isso que você falou, o pessoal de casa também entendeu o jogo. Como a gente falou aqui, o botão vai subir com qualquer jogo, ele até tem um jogo decente, um Ás de 6. O Faveiro já sabe disso, pagou, e o Fábio, que é muito experiente, sabendo que o Piragibe vai subir com qualquer coisa, deu um re-raise. Quer dizer, não importa que ele está com dame 6, ele está jogando mais pelo psicológico ali, de saber que o Piragibe vai subir com qualquer coisa, mas provavelmente não vai ter coragem de continuar no jogo com qualquer coisa. É mais ou menos isso, né? É isso aí. E o que acontece é que no poker, muitas vezes, a gente tem que jogar a carta do adversário, não a nossa. E o Piragibe, também sabendo disso, deu uma volta aí, deu um re-raise pra cima do Fábio, porque ele sabe que o Fábio aí tem um range grande para dar essa tribet, que é o squeeze, né? Quando você dá uma tribet depois de um raise e um call. Uma mão muito interessante, eu acho, assim, para um começo de episódio aqui no nosso programa, né? O começo, não vamos dizer o começo do torneio, porque já é o dia 2, mas ainda... E olha, agora o Fábio larga, quer dizer, interessante demais, né? A gente nem viu o flop nem nada, mas a gente viu uma coisa que acontece muito em torneio, né, Bueno, que é o botão tentar roubar, vamos dizer, os blinds, o blind sabendo disso, mostrar que não, que aqui não vai roubar o meu big blind, e o botão falando, não, peraí, dessa vez eu tenho o jogo mesmo, e dá o outra. No final ele ainda mostrou o Ás, não precisaria mostrar, mas acho que ele quis dizer, olha, não tava roubando, eu tinha um Ás. Sendo que ele tava, né? A gente geralmente dá uma cornetada aí no pessoal que só mostra o Ás, mas nessa jogada é legal que a gente pode ver os 6 também, né? Isso. Olha as imagens de Salvador aí, a gente vai ver o Guga, nosso amigo lá da Federação Baiana, que vai apresentar. Alô BSOP, alô Juju, alô Vitão, é uma honra, meu rei, estar recebendo vocês aqui de novo em Salvador pela 4ª vez consecutiva, o maior torneio da América Latina, o maior torneio do Brasil, visita a nossa cidade, com muito gosto, com muita satisfação que nós recebemos vocês. Eu sou o Guga Azevedo, presidente da Federação Baiana, estou muito honrado e vamos lá buscar mais um título baiano, mais um título, né? Mais um baiano buscando esse título brasileiro. Sabemos que a Bahia é um grande cenário, um grande celeiro de jogadores, nós temos aí espalhados pelo Brasil. E aqui vou trazer um pouquinho para vocês conhecerem a nossa cidade, conhecer onde o Brasil começou, né? Salvador, a nossa cidade maravilhosa. E vou levar vocês para conhecer o 3º estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Nada mais do que a Arena Rubro-Negra. Ou não, peraí, o nosso Vitória deu 5-1, fecha em mim aqui, velho, 5-1. Dizem que o Bahia é dono desse estádio, mas nós tomamos. Leão veio, inaugurou o time de futuro, nosso Vitória está aqui, Arena Fonte Nova, 5-1, Vitória em cima do Bahia. E como o Fabinho, meu grande irmão, amigo Fabinho, é Bahia, não pôde estar presente porque estava trabalhando lá na outra etapa do BSOP. Então, Fabinho, está aqui o estádio, que você aproveite e conheça pelo Super Poker, pelo BSOP, para você ver onde foi que o seu Bahia começou e terminou. E agora é a nova geração, geração rubro-negra. Vem a vitória! Pois é, esse foi o Guga aí mostrando pra gente. Lindo estádio, hein, Bueno? Olha, não tinha ideia, não tinha visto ainda por dentro. Sensacional mesmo. Tomara que todos os estádios consigam ficar prontos a tempo e nessa qualidade. A gente tem um nível de blinds novos já, 800, 1.600. O dealer agora é o Tininho, o dealer experiente aí, provavelmente o mais experiente do BSOP e do Brasil aí. E vamos seguir aí. A gente vê o Small Blind, é o Fábio Souza, o Rodrigo Garrido no Big Blind. Esse é o Guto Bowler. Guto que joga há muito tempo também, ele que tem o Fred Flintstone ali protegendo suas cartas. Ele tem uma tatuagem no Fred Flintstone também, ele que é um sósia do Fred Flintstone, né? Gosta muito pelo jeito, né? E aí o Akari, né? A gente não costuma ver o Akari na mesa da TV, né? É interessante a gente tentar aproveitar aí esse programa para ver, olha lá, 6 e 7 naipadinho, né? Uma mão que todo mundo gosta de ver um flop e ele já aumenta para 3.600, Bueno. Então uma mão dessa tem que jogar agressivamente, né? Então ele dá o raise, que é uma mão que ela flopa mãos boas numa certa frequência, mas não é uma frequência muito alta.
Então você tem que jogar agressivamente para fazer outros jogadores pagarem para tentar acertar flops. E aí de vez em quando você acerta o monstro, mas quando você não acerta nada, você pode ganhar na pressão. Certo, aí o Piragibe dá um re-raise do cutoff. O cutoff o que é? É uma posição antes do botão, aquele disco vermelho ali. Com As e 4. O Piragibe a gente já percebe, eu conheço ele há algum tempo já, um jogador muito agressivo, um jogador jovem, ele fez 18 anos há 1 ou 2 anos, começou a jogar o BSOP, mas o pai dele, né, o Piragibe, joga há muito tempo, muito legal, muito simpático, joga bem também, tá chegando em todos os torneios, o Piragibe tá chegando em TM aí, no LAPT, no BSOP, todas as etapas, e o filho muito agressivo, e a gente tá vendo aí, já viu nas duas mãos que ele joga, quando joga agressivamente, e tá certo, né, Bueno? Tem que colocar pressão porque aquilo lá, ele sabe que o Akari vai dar raise com muitas mãos. E esse 6 7, o As 4 está na frente. Fora que o Akari fora de posição, é difícil para ele se defender do raise do Piragibe aí, né? A gente viu o Fábio Souza no Small Blind, ele tinha par de 7. Pensou bem pouco e já largou, né? Muita gente quer ver um flop com par. O que você diz sobre isso? O cara no Small Blind, que é uma posição ruim, largou o par de 7. Porque o preço já estava muito alto, né? Então quando você vai ver esse flop com par de 7, provavelmente você está esperando bater um 7 só. E a chance de você trincar no flop é de 12%. Jogo para 2. Então às vezes não vale o investimento, dependendo do stack do Fábio. Certo, aí o Akari pagou, né? Ele está fora de posição e pagou, né? Dificilmente. Olha aí, 3, 5 e 10. Quer dizer, se o Akari acertar aí um 4, ele faz uma sequência. Se vier uma carta de espada, pode abrir o leque aí para ele fazer um flush. Ele sai dando mesa. Piragibe não acertou nada, mas tem o Isaac que está ganhando. Claro que ele não sabe disso, mas ele deve estar se sentindo, ele que foi o maior agressor, né? Ele meio que se sente obrigado a apostar num flop. É uma questão de inércia mesmo, né? O jogador que está lá com a agressão pré-flop, é muito fácil para ele ganhar o pote com a agressão no pós-flop. Então, todo mundo manda essa continuation bet aí, é meio que um padrão isso. Certo. Agora a gente está falando ali que é ruim para o cara jogar fora de posição com o Piragibe e tal. Ele pagou, a gente vê que ele pagou. Eu acredito, pelo que eu venho vendo, né, principalmente o Akari e outros mais experientes, que bem ou mal ele tem mais experiência que o Piragibe, por exemplo, e deve jogar melhor pós-flop, ou pelo menos ele acredita que joga. Então ele, mesmo numa situação com cartas médias ou posição ruim, normalmente eles vão para o flop para tentar ganhar o jogo depois do flop, pela sua experiência que ele considera que tem mais do que o outro. Porque ele, além da experiência, ele deve ter um plano. E ele vai executar esse plano. Ele está separando as fichas para dar um check raise. Por quê? Porque ele sabe que um check raise faz o Piragibe foldar mãos com mais e rei, as e dama, alguns blefs, talvez um 8-8, 7-7. Mesmo que não fold, pode bater uma carta de espadas que abre um flush draw para ele no turn. Pode bater um 7 ou um 6, que é um par, que dá mais equidade para ele. E ele subiu para 19,100, que é uma aposta até forte ou não? É um check raise assim, tamanho padrão, né? Certo. Não é muito forte nem muito fraco. Para essa fase do torneio, claro. E aí o Piragibe agora, o que ele pode pensar em? Dou outra ou dou all-in? Ou se ele pensa assim, nossa, será que agora ele realmente tem um jogo? É melhor eu largar aqui o meu As 4 que eu não acertei nada? É que quando o Akari der esse check raise, ele pode muito bem ter algo como um valete, dama, dama, que ele só pagou no pré-flop, para deixar o Piragibe apostar as fichas e aí ganhar mais, né? Ganhar o máximo possível. Porque ele ganha de quando o Piragibe blefa e de algumas mãos que o Piragibe aposta por valor. O Piragibe aí nessa altura ele estaria mais querendo só pagar aí, provavelmente para tentar levar a mão pro turn e tentar ganhar mais tarde, ou para tentar acertar um 2. Óbvio que a chance é muito pequena também de acertar, assim como o Akari, que precisaria só de um 4 fazer uma sequência. Tá pensando aí no 2, no As, talvez uma carta de copas, como ele tem o As de copas, mais uma carta de copas ele fica no flush draw nuts. Mas aí o que ele tem que ver também são os stacks, né? Se ele tem espaço para blefar o Akari aí, fora que muitas vezes você paga para fazer o oponente dar o check no turn, mas o oponente manda mais uma, você tem que largar sua mão, né? E olha, o Akari puxou a mão, o Akari estava pior do que o Piragibe, né? Você vê que ele tinha menos chance de ganhar essa mão, tinha cartas menores, acabou ganhando na força das fichas e da agressividade, muito, muito interessante, a gente vê isso aqui no programa. Bela mão do Akari. Não, esse é o anti. Mostrando que no poker você não precisa da melhor mão para ganhar. É isso aí, o Akari profissional do PokerStars, né? Quem quiser ver o Akari jogando, ele joga praticamente aí todos os dias. É só entrar no www.pokerstars.net, baixar o programa. Você pode jogar dinheiro virtual, pode também assistir os grandes jogadores brasileiros que jogam lá. O apelido dele no PokerStars é AAKKARI, né? Akari, que é André Akari. Agora ele com 5 e 7, uma mão semelhante ao 6 e 7 que a gente acabou de ver, de ouros. É interessante também que assim, quando você não vem com As-Rei, As-As, Dama-Dama, você não pode ficar parado esperando o torneio passar, você tem que jogar com o que vem, né? Porque senão você fica sentado e não joga nunca, também tem isso, né?
Exatamente. Algumas mãos como esse 7-5 são as mãos que dá pra você chamar de jogáveis, né? São mãos que flopam coisas, dá pra você jogar com elas agressivamente. Você não precisa necessariamente de Ás e Rei pra jogar poker. E agora o Faveiro, sim, tem Ás e Rei do mesmo naipe, ele dá um re-raise no Akari. Vamos ver se o Akari agora larga ou se vai jogar de novo essas cartas aí. 6. Olha lá, tá olhando o stack, você viu a olhada que ele deu nas fichas do Faveiro para imaginar assim, deixa eu ver o quanto que eu posso extrair ou perder, né, pro meu oponente, se vai me machucar ou se vai ser interessante eu entrar nessa mão com 5, 7. E ele de novo paga para jogar pós-flop, Bueno. Fora de posição mais uma vez, né? Interessante. Flop. Vamos ver aí o que vira. Olha que lindo flop para ele. 2 cartas de ouros e 2 pontas para sequência. É difícil ver ele largar, né? Essa mão agora. Essa é uma mão que tem cara que se o Faveiro apostar, o Akari vai colocar ele na parede, vai dar o all-in aí. E ele sai dando mesa, igual fez o check raise com o Pirajibe. Será que o Faveiro... Bom, o Faveiro também vai ter que dar o continuation bet, né? É o que a gente falou na última mão. É algo meio da inércia do poker, né? 8.200. 8.200 fichas. Vai olhar de novo e falar, será que... Deixa eu ver se eu tenho 2 de ouros. É de ouros mesmo? É de ouros. Então se prepara aí. Agora é interessante, por exemplo, e se o outro jogador, como o Pirajibe naquela mão, ou o Faveiro, não dá o continuation bet, e aí vem uma carta preta, nada a ver. Ele vai sair apostando no turn, com toda certeza. Porque o oponente para dar check nesse flop provavelmente não tem nada forte. Então ele vai colocar pressão aí no turn, com muita equidade, isso é, com muita chance de ganhar o pote, e muitos altos. E olha, Bueno, os valores foram praticamente os mesmos da mão anterior, né? Você vê como o pessoal mantém um padrão, né? Exatamente, o pessoal tá... As fontes de aprendizado de poker são meio que as mesmas, os conhecimentos são difundidos igual, então o pessoal tá seguindo o mesmo padrão aí, né? Que é o ideal aí. Que é um padrão ideal, sim. Porque o Akari deu aquele check raise naquela mão. Se daqui a pouco ele dá um valor diferente, o oponente vai parar e vai pensar, pô, por que agora é diferente? Sim. E aí pode chegar a alguma conclusão que não seja boa pro Akari, né? Muito interessante, de novo, é uma jogada, vamos dizer, quase igual, né? O Akari agora realmente tem muito mais chance, porque ele tem um draw gigantesco. Mas vamos dizer, é bem parecida a mão, né? Exatamente, esse draw que ele tem aí, mesmo contra um Ás, ia ser um coin flip, cada um ia ter uns 50% de chance de puxar o pote. E olha, puxou de novo o Akari, dessa vez com uma mão realmente bem mais forte, mas visualmente é uma mão bem parecida. Exatamente, muito interessante que ele pagou para jogar o pós-flop nas duas. Isso. Agora a gente vai ver aí, ó, a próxima etapa do BSOP. Vai acontecer lá no Rio de Janeiro, no Hotel Royal Tulip em São Conrado. A inscrição, assim como todos os BSOPs esse ano, R$ 2.200. Mas lembrando, você pode jogar isso até de graça. É só entrar no PokerStars.net, tem free rolls, que são torneios grátis, todos os dias, com as finais todos os sábados e no fim do mês, para você conseguir jogar grátis lá. Você vai ganhar essa inscrição. Mais informações também no bsop.com.br. A gente volta já depois do intervalo. Big. É isso aí, voltamos aí, o Direitinho continua na mesa, então isso quer dizer que os blinds estão 800 e 1.600 antes de 200. Esses blinds costumam durar 45 minutos, especialmente nessa etapa de Costa do Sauípe, por ter sido um resort onde todos os jogadores estavam hospedados no mesmo lugar, ninguém tem que pegar trânsito e ir até o hotel. Os blinds foram de 1 hora. Normalmente, por 45 minutos ficam esses blinds e esse mesmo dealer depois troca o dealer e aumentam os blinds. O pessoal de casa entender aí, o small blind e o big blind são apostas obrigatórias, usantes para todos os outros jogadores. É para fazer o torneio andar, né? As fichas começam a ficar mais curtas, porque vai aumentando os blinds obrigatórios, e os jogadores são obrigados a se mover. É mais ou menos esse o conceito, Bueno? É isso aí, o blind é o que move o jogo, e o aumento dos blinds é o que move o torneio, né? Então, para simplificar, é mais ou menos isso. Se você não tivesse uma aposta obrigatória, todos os jogadores poderiam ficar esperando o Ás só, e só jogar quando vier um Ás e... Se fosse assim, o poker ia ser muito chato, né? É. Então os blinds é o que deixam já a mesa já começar com um pote grande ali, atrair alguém. Ah, eu vou querer aquelas fichas lá, tem 4.000 fichas ali, deixa eu tentar pegar. E o Fábio sobe aí com 7 e 6 do mesmo naipe. O Guto tá no small blind. Vamos ver, ele só pagou. E a Rosamélia tá no big blind, vamos ver o que ela tem. E aí que é o problema de você só pagar, porque você fica meio vulnerável.
Tá jogando sem iniciativa, fora de posição. Olha, ela enfiou todo o stack de fichas dela ali, com 8 e 7 do mesmo naipe, meio que dizendo o seguinte, olha, o Fábio, não acredito que ele tem nada tão grande, o Guto só pagou, então obviamente não está tão forte. Eu aqui vou enfiar tudo, tenho certeza que eles devem largar. Se alguém pagar e estiver com as rei, eu tenho um 7 8 do mesmo naipe que pode acertar alguma coisa, aí seja o que Deus quiser, é mais ou menos isso. É exatamente isso, Juju. E é uma jogada muito boa, na verdade, né? Porque sabe que o Fábio é um jogador profissional, um jogador agressivo, e o Guto só pagando no small blind mostra muita fraqueza da mão dele. Então dificilmente ele vai ter uma mão que aguente essa pressão toda do all-in dela, e ela ganha muitas fichas com uma frequência alta, que isso daí vai passar. Essa jogada deve passar aí uns 80% das vezes. E quando não passar, ela não perdeu a mão ainda, ela pode ganhar o pote. Então, bela jogada da Rosamélia. A gente vê a Rosamélia aí, né? Ela tem uma boa experiência, joga muitos eventos no Brasil e até fora do Brasil, viu? Em Las Vegas ela costuma estar, na Europa também. Rosamélia aí, que conhece do jogo, mostrou ali que no blind dela não tem essa de subir ou só pagar, não. Agora, se o Guto tivesse tribetado o rei 8... Ela nem entrava. Ela nem entrava e ele puxaria o pote, porque o Fábio teria foldado lá o 7-6. Então ele acabou gastando mais 3.000 fichas, vamos dizer aí mais ou menos, que ele podia ter largado ou dado um raise que ele não ia gastar essas fichas. E nem viu o flop, né? Então às vezes o jogador, o flop é barato, mas você paga e não vê o flop ainda, porque alguém tribeta depois. Opa, temos um par aí, hein? Par de 10 pro Piragibe, um rapaz agressivo. Dificilmente alguém vai acreditar que ele tem uma mão forte, porque ele sobe e dá re-raise bastante vezes. Subiu aí para 3.600. Posição 9. Vamos ver, o Akari que está no big, a Rosamélia no small. São jogadores que defendem um pouco aí seus blinds também, né? Posição 4, equação. O Akari gosta de pagar para ver flop mesmo fora de posição. Posição 5. Então, tá com o cara que vai dar esse call aí. Posição 6. Vamos ver o que ele tem. Opa, ó, uma mão interessante, porque o Akari dificilmente vai largar aí para um raise do Piragibe, ainda que é um jogador que é agressivo, muito, ele só paga. Mas você vê que o Akari quer jogar pós-flop com o pessoal aí hoje, hein? Exatamente. Se ele tribeta, ele diminui essa vantagem que ele acha que ele tem no pós-flop, né? Porque o pote já fica maior. Então... E olha que flop ruim pro Piragibe, né? Quando você tem um par de 10, valete ou dama, quando vira um Ás e um rei, você já fala, meu Deus, precisava virar tudo isso. É porque a chance de o oponente ter uma carta dessas é alta, né? São cartas que todo mundo joga. E o Akari novamente dá mesa. Ele dá aquela mesa toda hora para dar corda pro outro jogador, parece. 4 mil fichas. O problema do Akari é que vai ser muito difícil que ele ganhe muito dinheiro nessa mão, porque o Piragibe vai apostar aí, se o Akari der a volta, ele folda. Se o Akari só pagar, o Piragibe dificilmente aposta no turn. O Piragibe já vai falar assim, ele deve ter o Ás ou Rei, eu vou parar de apostar. Foi o que ele fez, só pagou. A única chance é se vier uma carta de paus. E aí ele pode sim mandar mais uma, porque abriu um flush draw pro Piragibe. Mas sem ser essa carta de pausa, acho que agora o Piragibe vai dar o check e vai tentar chegar no showdown. É o que você falou, o Piragibe vai dar mesa atrás. Mesa. River. E aí dobra o 5. Posição 6. Agora é uma carta que não é muito boa pro Akari, porque ele empata com todos os ases e perde para, por exemplo, Ás 7. Explicar isso rapidamente, por que ele empata com todos os ases? Explica pro pessoal. Porque ele faz 2 pares e o kicker dele não é mais o valete. É o rei que tá na mesa. Como agora ele tem 2 pares de Ás com 5 e o rei é uma carta maior que o valete, ele tem 2 pares de Ás e 5 e o kicker de rei. E o seu oponente tem, por exemplo, Ás e 2, ele também tem 2 pares de Ás com 5 e o kicker no rei. Fazendo 2 pares. Então, mesmo que fosse Ás e dama ou Ás e 2, todo mundo empatava, hein? Exatamente, mas aí ele perde para Ás e 5, para Ás e 7, que seria 2 pares, e para Ás e rei. E aí ele apostou e o Piragibe largou ali o seu par de 10 rapidamente. Então aquela mão que ele não é que ele vai perder a mão quando bate aquele 5, mas dificilmente ele ganha mais muita ficha. Certo, agora a gente viu o Bob. O Bob é o novo dealer que entrou na mesa e o blind subiu para 1.000, 2.000. Então o blind subiu mais uma vez. Aí temos o Bob aí, um dealer também antigo já da equipe do BSOP, que tem uma equipe de dealers das melhores do mundo, né? Isso não é só a gente tá falando da boca para fora, não é considerado por jogadores e por profissionais do poker do Brasil e de todo o mundo, considerando a equipe do BSOP uma das melhores. 4 e 5. O Rodrigo Garrido, que estava com muita ficha nessa mesa aí, tá ainda com muita ficha, tá abrindo com Dame 9, que alguns jogadores foldariam, né? Isso. Mas é uma mão que, se você tá muito tight, dá pra jogar, assim. Posição 6, anuncia. E olha que interessante, o Akari tá no botão e só pagou o Reis do Garrido com As e Rei. Ele tá querendo jogar com o Garrido pós-flop, não mostrando a força da sua mão, porque As e Rei é uma mão que, em teoria, ele aumentaria. Agora o Piragibe já também entrou na mão também. Do Big Blind com um parzinho de 5. E muito do que ele queria era que o Piragibe desse uma volta.
porque sabe que o Garrido é agressivo, aí ia imaginar que ó, o Akari para pagar não deve ter nada muito forte. Então aí se ele desse um re-raise, aí depois o Akari ia voltar com tudo pra cima dele, ia ganhar um pote maior. E olha o flop, o Garrido acertou a dama, o Akari acertou o Ás, por enquanto o Piragibe e o Garrido deram mesa, vamos ver se o Akari aposta aí, ele que acertou o Ás e é aquele tipo de aposta que pra ele é bom, mas por um lado também pode parecer que ele tá querendo roubar, né? Todo mundo deu mesa, ele vai falar assim, deixa eu fingir que eu tenho o Ás e aposta, pode ser que alguém não acredite. Sim, é por isso que é uma situação muito boa pra ele aí, né? Porque se todo mundo deu check, sempre você acha que o cara do botão que tá apostando tá roubando. Só que ele tem uma mão muito forte, que ele jogou de uma maneira que parece muito fraco. Então parece mesmo que ele está dando um tiro aí para ver se passa. Por isso eu acho muito difícil o Garrido dar check fold aí. E ele pode se complicar bastante o Garrido nessa mão, por causa da linha que ele adotou. Vamos ver, ele está pensando, ele sabe que o Akari é um jogador muito agressivo. O Akari também conhece o Garrido. Olha só, ele já está pegando para pelo menos pagar. Pagou 5.300, a ficha azul é 5 e as pretas são de 100. Então ele pegou 5.300. E vamos ver o que vem agora. Um 8, muda quase nada aí na cabeça dos dois jogadores esse 8, né? O único tipo de mão que acerta esse 8 seria se o Garrido tivesse 7-8 na ipado e resolver ir pro check call no flop, mas essa é só uma das mãos entre todas as mãos que o Garrido pode ter. Então o Akari não vai se preocupar aí. Grande chance de apostar. Ele só não aposta se ele acha que o oponente está fraco e ele vai conseguir a aposta no river. Olha que interessante, acho que foi isso. Porque se ele aposta no turn, o oponente pensa, tem que pagar o turn e talvez o river. Ele já larga a dama. Já larga a dama. Agora, para extrair de uma dama, que é uma mão que o Garrido iria de check call nesse flop, ele pode dar o check turn para chegar no river e ser uma só para encerrar a mão. E aí o Garrido vai pagar numa frequência maior. Interessante aí a linha que o Akari adotou. Ele não apostou o turn, então o Garrido começa a pensar, se bobear, minha dama é boa, hein? E agora, ó, ele vai apostar alguma coisa. Tem 27.200 no pote, vamos ver o quanto ele vai apostar. 9.000, 12 mais ou menos. Aposta 14.700. Apostando meio pote. Uma aposta aqui pro river, ela é forte. E o que o Akari está fazendo nessa aposta? Ele está querendo que a aposta dele pareça um blefe. Entendi. Porque ele sabe que a maior chance dele tomar um call de uma dama é se o Garrido achar que ele está blefando. Porque o Garrido não vai achar que o Akari está apostando, por exemplo, um par de 7 aí, ou 10-10, valete-valete. Então, para ele pagar, é só se ele achar assim, que o Akari está blefando um 10 valete, um rei valete, que era uma broca e era uma queda para sequência que não acertou. E aí ele paga. Olha só, que mão, hein? Interessante ver como o Akari jogou essa mão. Posição 6 apresenta. E o Garrido, o que ele podia fazer para escapar? Assim, ele conseguiria largar essa dama e talvez entender que o Akari podia estar fazendo isso ou é difícil? Eu acho muito difícil, porque quando ele der esse check no flop, a mão vai ser jogada desse jeito. Então uma mão que, como o Akari teve o mérito de dar só o call pré-flop, é para gerar esse tipo de situação, né? Então se ele tribeta, ele vai jogar a mão dele de uma maneira mais honesta contra o Garrido, e o Garrido vai cometer menos erros. Com o call, ele abre a possibilidade do Piragibe dar o re-raise e abre a possibilidade do Garrido se complicar no pós-flop, né? Que foi o que aconteceu. Então vamos dizer, o call pré-flop e o check no turn foram decisivos aí para o Garrido perder essas últimas fichas. Com certeza. Bem, uma bela mão, mais um exemplo aí de como você pode ganhar mais. Outros jogadores iam ganhar menos com esse ice rei, porque o Garrido já ia largar no flop, provavelmente. Então, mostrando que você pode ganhar mais fichas ou perder menos fichas conforme melhor jogador você é. Ele poderia, se ele der o re-raise, aí o Garrido só vai continuar com mãos que jogam de maneira honesta contra Ivy Rei, por exemplo, um 10-10, valete-valete, Ás e dama, e aí o Akari ia ganhar muito menos fichas no geral. E agora a gente vê o Christopher dando all-in aí de 21.500, ele que estava short stack, muito poucas fichas, viu um Ás e 10, falou, é agora mesmo, vamos dar all-in, ver se eu ganho os blinds pelo menos. Não tem muito o que fazer nessa altura com essa quantidade de fichas, cerca de 10, 11 big blinds mais ou menos, menos até do que 11. E aí, chegou nos blinds, o Piragibe deu all-in por cima. Anuncia all-in. Ele que tem Ás e dama, né, também. Posição 9, uma jogada talvez natural para já espantar o big, né? Porque ele sabe que a chance do big ter uma mão grande é muito pequena, então ele tem que fazer isso mesmo. Fold. Para não dar chance do big fazer um move por cima. E agora o Christopher precisa acertar um 10, né, ou uma sequência, mas em teoria ele está atrás de um 10, enquanto que o Piragibe tem aí a vantagem nessa mão por ter o mesmo As e um kicker melhor, que é a carta de desempate, que a dama é melhor que o 10. Flop.
Vamos ver aí que o Bob vai virar aí, se o Christopher consegue achar. Olha, já, ó, os dois acertaram, né? Um valete agora dá um empate, mas os dois acertaram. Um acertou o 10, o outro acertou a dama. Por isso que o As-Dama ainda segue à frente. Agora vem um 5. Só o valete e o 10 para salvar mesmo. Vamos ver então, senão o Christopher estaria eliminado. Agora um 6, né? Então o Piragibe faz par de damas, o Christopher faz par de 10. Está eliminado aí o Christopher. Piragibe ganhando mais fichas, aí cerca de quase 50 mil fichas no total. Agora, ser eliminado lá na Costa do Sauípe não é tão triste quanto em outros lugares. Isso aí, tem vai para piscina, aquela tem praia. Muito bonita a praia lá, a piscina também. O pessoal ficou brincando ali bastante na piscina. Todos os jogadores antes do torneio se encontravam na piscina, né? E também ficavam depois à noite também jogando ali aquele poker chinês, aquele joguinho paralelo entre os amigos. Muito divertido essa viagem. Small blind. A gente vê o lugar livre ali na cadeira ação. 3, né? Já diretores de torneio vão mandar um jogador novo, né? Como é o padrão, para não ficar desequilibrada a mesa. Fold. Posição 4 com ação. A gente está vendo aí o Fábio e o Garrido, que são jogadores experientes e agressivos, não se movimentando tanto. A gente está vendo mais movimentação do Akari e do Piragibe. Às vezes acontece isso também, né, Bueno? Como assim, tem muito jogador bom e agressivo na mesa, alguns deles dão uma freada para deixar os outros se envolver mais, senão vai ficar aquela luta desenfreada também, né? E aí você só os jogadores assim, bons, mais agressivos se matando. E aí acaba que fica para os jogadores mais fracos, fica fácil e sobrevivendo. Então é um balanço natural das mesas mesmo, isso que você falou. 8. O Akari sobe aí com 7-6 de novo. Posição 9 Sobrou pro Small Blind aí, o Faveiro já largou e sobrou o Fábio Souza aí no Big Blind agora. Posição 1 com ação. Vamos ver se ele vai defender contra o Akari, ele tem 8 e 6 de paus. E 8,6 no Big, o preço tá muito bom, porque ele já investiu aí 2.000 fichas e o Akari fez aí tudo 5, né? Tudo 4.500. É, só por mais 2 e pouco aí, pra um pot de 12 mil, quer dizer, ele vai ver esse flop. Mãos bem parecidas, né, entre os dois jogadores. E a do Akari tá dominada, mas tem uma vantagem gigante por estar em posição. Mas nesse flop aí complica, né? Aí o Fábio deve estar pensando, que beleza, hein? Deu mesa. A única coisa que ele normalmente não vai querer ver é uma quarta carta de paus, né? Porque aí qualquer carta de paus maior do que um 8 ganharia dele. Exatamente. São 6 apostas. Mas é muito difícil ele ganhar muita ficha aí. Com ação. Porque não. Só se o Akari resolver fazer um blefe muito grande, mas não é o tipo de board que é muito bom para você fazer um blefe. Mas essa aposta aí é normal, né? O jogador da mesa ele tenta roubar já no flop. Vamos ver se o Fábio paga. Então aí ele já deve acender a luz vermelha e falei, é melhor já não blefar mais, hein? Exatamente. Aí é uma aposta normal, aquela aposta da Continuation Bet, que é feita meio pela inércia, como a gente falou. Posição 1 tem ação. E é normal o Fábio ficar dando mesa assim, tendo acertado o flush já no flop, né? Pra tentar atrair o blefe de um jogador como o Akari. A única coisa é que como o board tem um Ás, você pode jogar ele mais agressivo. Porque se o Akari tem, por exemplo, Ás e Valete, dificilmente ele larga para um check raise nesse flop. Se ele tiver tipo Ás e Dama com a Dama de paus, aí ele não vai largar mesmo. Então dava para extrair mais dando check raise no flop, na minha opinião. E agora o Akari vem de novo. Ele não está acreditando que o Fábio tem jogo. Às vezes o Fábio pode ter um rei de paus, uma dama de paus, né? E tá querendo ver a quarta carta de paus. O Akari talvez esteja pensando nisso. Deixa eu atirar mais uma aqui e tentar levar no grito. Agora o Fábio voltou ao in e o Akari já largou. O Akari tentou fazer ele foldar talvez um Ás sem uma carta de paus, tipo um Ás e 10 sem a carta de paus. O rei de paus, a dama de paus. Só que o problema é que o rei de paus, ele muitas vezes está acompanhado de um valete, de um Ás, de uma dama, de um 10. Então ia ter um draw para flush, draw para sequência. Certo, iria pagar mais. Eu acho que ele paga mais. A gente vai de novo aí pra data pra vocês se programarem. Olha que beleza que vai ser o próximo BSOP lá no Royal Tulip. Que linda a vista que tem esse hotel lá no Rio de Janeiro. Já teve lá, Bueno? Lá, olha, sensacional, viu? Vamos lá, queremos ver todos vocês lá. Vocês podem pagar a inscrição diretamente no site. Podem também tentar os satélites grátis aí no PokerStars.net. E ao vivo lá no Rio de Janeiro, um dia antes de começar na quinta-feira à noite, tem o satélite para vocês jogarem e tentar essa vaga. A gente volta já depois do intervalo. Posição 7 com ação.
Posição 7, anuncia raise para 4.300 fichas. Posição 8, fold. 9, fold. Posição 1 e 2, fold. Posição 3, anuncia call. Posição 4 com ação. Fold. Posição 5 com ação. Posição 5, fold. Posição 6 com ação. Call. Jogo para 3. Flop. Posição 6 com ação. Mesa. Posição 7. Mesa. Posição 3 com ação. Aposta 5.100 fichas. Posição 6, fold. Posição 7 com ação. Posição 7, anuncia call. Só põe as cartas, por gentileza, em cima do... as cartas em cima do... Tá? Posição 7 com ação, mesa. Posição 3 com ação. Aposta 11.000 fichas. Posição 7. Call. River. Posição 7 com ação. Mesa. Posição 3 com ação. Posição 3 anuncia all in. Posição 7 anuncia call, showdowns. Posição 3 apresenta par de 6. Posição 7 apresenta as e valete. Posição 3 puxa o pote com full. Puxa. Deixa eu ver. Cinquenta e 59. Boa mão, seu Cruz. Viu como a gente recebe bem os amigos aqui? Gostei dessa mudança. Quase fez alguma coisa Posição 6 tem ação. Fold. Posição 7, fold. Posição 8 e 9, fold. Posição 1 com ação. Fold. Posição 2. Raise para 4.300 fichas. Posição 3 com ação. Call. Posição 4. Fold. Posição 5 com ação. Fold. Jogo para 2. Flop. Posição 2 com ação. Suas cartas têm que ficar no vídeo.
Posição 2 com ação. Aposta 3.900 fichas. Posição 3 com ação. Call. Troco. Tá. Posição 2 com ação. Mesa. Posição 3, mesa. River. Posição 2 com ação. Posição 2 aposta 15.500 fichas. Posição 3 com ação. Fold. Posição 2, puxa o pote. Posição 5, Small Blind 1.000. Posição 6, Big Blind 2.000. Antes de 300. Posição 7 com ação. Fold. Posição 8. Fold. Posição 9, fold. Posição 1 com ação. Fold. Posição 2 com ação. Posição 2 anuncia raise para 4.300 fichas. Posição 3 com ação. Anuncia re-raise para 10.100 fichas. Posição 4, fold. Posição 5 com ação. Posição 5 anuncia all-in. Posição 6, fold. Posição 2, fold. Posição 3, com ação. R$39.900 total. Total 39.900. Call. Troco. Posição 5 apresenta as 7 de copas. Posição 3 apresenta par de 9. Flop. Tá. River.
Posição 5. Você tá na frente. Quando você tá na frente, vamos tirar o render. Deixa só até o turno. Caralho, dói demais. Caralho. Não falei nada, né? Posição 8 com ação. Posição 9 com ação. Todas as vezes, pelo menos da 1 a 7, todas são ocupadas. Posição 9 anuncia raise para 4.500 fichas. Posição 1, fold. Posição 2, fold. Posição 3 com ação. Fold. Posição 4. Fold. Posição 5 com ação. Call. Posição 6. Fold, posição 7. Fold. Jogo para 2. Flop. Posição 9 com ação. Posição 9 aposta 6.100 fichas. Posição 5 anuncia call. Tá? Posição 9. Mesa. Posição 5. Mesa. River. Posição 9 com ação. Mesa. Posição 5. Posição 5 aposta 20.000 fichas. Posição 9 com ação. Posição 9, fold. Posição 5, puxa o bote.